Fala moçada, beleza? Mais um Pupunha Popcast. Que saudade quem estava aqui de sempre bater esse papo com vocês e de reunir aqui com meus cavaleiros Jedi da época das Guerras Clônicas. A gente vai falar então sobre plot twists que fizeram a nossa mente explodir. Tem muita coisa boa, mas como o tempo é curto, a gente pegou aí as melhores que explodiram de forma muito certeira a nossa mente. E hoje o tema é um tema bem legal, né, de discutir, bem legal, porque tem várias opiniões, com certeza alguma do que a gente vai falar aqui, alguém vai se identificar, mas é legal também que o pessoal possa mandar também, né, outras dicas, né, outros plot twists aí que também marcaram aí o cinema. Sem dúvida. Eu queria primeiramente agradecer o pessoal que tá acompanhando a gente no Pupunha, né? Então a gente passa, o pessoal pega, cumprimenta a gente, fala que tá gostando do nosso trabalho, né? Inclusive eu queria mandar um abraço pro Lucas que me deu essa camisa aqui. Ele é um fã do Pupunha. Quando a gente lança o Pupunha, ele já comenta, ele já compartilha. Lucas, o tamanho é GG do Saulo? É, GG. Pronto. E ele é fã do Godzilla, sabe tudo de Godzilla. Então aí eu vi uma série aí que promete da Apple Plus, né? Mona. Virou que, né? Mona. Sensacional. Kurt Russell e seu filho também, né? Em épocas diferentes. É, bem legal. Muito show, muito bacana. Então, abraço aí. Galera, não esquece de curtir a nossa página. Agora a gente tá chiquérrimo, não só no YouTube. Se inscreva no canal do YouTube e se inscreva também e compartilhe que a gente tá no Spotify. É isso mesmo. Passa adiante a palavra pro Pupunha Popcasters, porque aqui é muito amor que a gente vai exalar para você, sempre com esse tema que é maravilhoso, que é falar do mundo da cultura pop nerd. Beleza? Então vamos lá. Não esquece, tá? Instagram, Facebook, Orkut, MSN, Mirk, tudo que você procurar aí, bota Pupunha Popcast, que é essa palavra-chave que você vai encontrar. Então vamos lá. Saulão, comece então com o nosso primeiro plot twist que em algum momento de sua vida explodiu mentes. The prophecy is true. O plot twist que eu escolhi, primeiro, eu assisti esse filme no cinema, que é O Ilusionista. Tonight, I give you ice. Vocês já devem ter uma assistido. É um filme com um ator que eu gosto muito, que é o Eduardo também, né? Ele fez muito bom. Sempre fez poucos filmes, porém filmes bons, né? E aí eu tenho que resumir aqui a história do filme. Quando adolescente, né, tinha uma amiga que ele brincava, que aí na adolescência meio que ali virou-se um romance, né? Um par romântico, só que ele era um menino pobre e ela era uma menina mais rica, e aí eles tinham essa amizade, e por conta da época que esse filme se passa, né, numa época antiga, a família separa os dois. Ela vai embora, ele fica, e ele foge, inclusive por conta desse fato, da separação dos amigos. E aí ele foge, e aí ele conhece um mágico, e aí ele se torna um mágico, né? E ele, depois já na fase adulta, ele aluga um teatro e começa a fazer show de ilusionismo de mágica. E ele vai e encontra, né, essa amiga do passado, ela já noiva do príncipe, né, do trono, né, daquela história, que era um príncipe muito ambicioso que queria, né, que tinha as pretensões de virar rei, né, e ele se encontra, ela reconhece ele, e eles começam a se encontrar, e esse rei, esse príncipe, ele era assim, bem também um cara mau, né, e ele bola um plano para poder ficar com ela, né, para eles poderem ter, e ele sabe que se ela fugisse, o príncipe ia atrás dele, seja onde for, e aí ele vai e bola todo o plano para poder forjar que ela foi assassinada pelo príncipe, né, e aí para eles poderem ficar juntos. E aí ela aparentemente morre, né, e aí tem toda aquela comoção, e pelo o que o mordomo do príncipe viu e tal, tudo leva a crer que quem assassinou ela foi o príncipe. E é o desenrolar da história, ele continua fazendo show, e aí ele começa a ser perseguido, porque o príncipe percebe que ela teve uma atração por ele, pelo ilusionista, e ele começa a ser perseguido, e aí ele começa a fazer um tipo de show que faz com que ela volte, a sua amada volte do mundo dos mortos, né? Ela tem uma aparição,
E ela diz que, né, quem matou ela estava na plateia e o príncipe nesse dia estava na plateia e a polícia vai lá para acabar o show, enfim. Uma foda. Resumindo, não lembrar dessas pessoas. No final, o rei, no caso, recebe a denúncia de que o filho, o príncipe, é um assassino, matou a noiva, e aí ele manda a polícia, né, prender o príncipe. E aí ele, para não ser preso, para não passar por essa humilhação, ele acaba que ele se suicida. Caramba. Né? E no meio dessa história tem um delegado, comissário de polícia, que era um aliado do príncipe, que começa a investigar e pega vários indícios de que o príncipe era o assassino. E aí no final, depois que ele que o príncipe se suicida, né, ele descobre, o próprio ator, que é o Edward Norton, o nome do personagem é o Eisenhai, que é o mágico ilusionista, mostra para ele de que, na verdade, tudo que aconteceu foi uma farsa. Ela não morreu, né? Ele fingiu ali a morte dele. Aí aparece todas as cenas, aí o final do filme é ele indo para encontra, né, no caso, a Jessica Biel. A Jessica Biel, que faz o papel, inclusive Linda atriz, né? lindíssima atriz, é outra que fez poucos, mas muitos filmes. Sim. Né, Jessica Biel, esposa do nosso querido amigo e cantor Justin Timberlake, né? Verdade. Então assim, esse filme tem um grande elenco e tem um fato curioso, que tem uma novela da Globo, que ela tem, o final da novela é o mesmo final, o mesmo plot twist do filme ilusionista, O Profeta. Ninguém vai tirar a Sônia de mim. Alguns momentos depois. É como a luz do sol que toca Né? Porque não basta ser cinéfilo e gostar de cinema, também tem que ver a novela. Noveleiro. Faz parte, né? Quando tu falaste de novela e Vita Filme, né? Só vim na minha cabeça, bicho. Aquela da Record que imitou os X-Men lá. Os mutões, né? Uma nova espécie de mutante. Bem diferente da que a gente tem catalogada. Uma mutante rã. Uma mulher perereca. Se me atacar, eu vou atacar. Cara, que cenas fantásticas aquela novela nos deu, né? Até hoje são memes maravilhosos, né, cara? É um CGI sensacional, né? Pensando que eu sou boba, é? Ó, vou lançar o meu filme então pra vocês, que é o filme Mãe. Opa. De Darren Aronofsky. Isso aí, tá? We spend all our time here. I want to make a paradise. Cara, se você nunca assistiu esse filme, né? Eu aconselho muito a assistir. E não pega nenhuma informação, nem escuta o que eu vou falar agora, porque, assim, é um mind-blowing, assim, que, como poucos eu tive na minha vida, né? E é um filme que, se você for analisar até a campanha de marketing dele, ela foi muito inteligente, né? Porque eram pouquíssimas. Sabe aquele trailer que dura 30 segundos e gasta 20 segundos só dizendo qual é o nome do diretor, quem são os atores, que eram puta atores, inclusive, né? O Javier Bardem e a Jennifer Lawrence, né? E pronto, jogou aquele mistério no ar e agora vai assistir, né? Mas dava a entender que seria um filme de terror, né? Sim, que era um filme tenso, suspense no mínimo, né? E já dava aquela vontade do cara querer assistir. Até porque o Aronofsky, ele é conhecido, assim, por filmes, como diz um grande mestre Jedi, que não é pra qualquer um, né? Fora da caixinha. Fora da caixinha. E aí, cara, o que acontece? O filme, ele se passa com uma família chegando numa casa, né? E o pai, né? Que é o Javier Bardem, ele tá numa crise que ele não consegue mais criar histórias, ele é um escritor profissional, então ele tá sem ideias, ele não tá naquela crise criativa, né, de não conseguir, e é aquela famosa cena que a gente já viu em vários filmes americanos, que o cara vai pro campo, vai pra fazenda, vai pra uma casa antiga, né, pra ter mais paz, tranquilidade e conseguir ter uma ideia melhor pra fazer sua próxima novela, né, no seu próximo romance, né, melhor dizendo. E aí começa a acontecer umas coisas completamente sem pé nem cabeça, que você não entende o que está acontecendo, você não sabe, até metade do filme, tu não faz ideia do que está acontecendo. Se tu não pegou nada, pior, não vai pegar. E quando chega da metade pro final, já tem mais algumas dicas assim que os mais ávidos à informação vão pegar. Mas eu conheço diversas pessoas que assistiram o filme e terminou e não sabiam o que estava acontecendo. E aí correu pro Google para saber o que era, e quando ele viu...
caralho, brother. A mente explode. Que foda. Aí dá vontade de ver o filme de novo, né? É uma pegada parecida com o Shyamalan fez no Sexto Sentido, né? Porque quando você assiste a segunda vez Sexto Sentido, é maravilhoso, né? Tu percebe assim, caramba, é mesmo. Ninguém falava com o Bruce Willis. Então o Mãe, ele consegue e retrata em todas as suas cenas as passagens da Bíblia, cara. Esse é o plot twist. Só que da metade pro final do filme, são coisas muito viscerais. É como se tu pegasse a Bíblia e tu transformasse ela num filme de terror, cara. Tem que ter o estômago, né? Tem que ter um estômago muito forte. É um filme que foi muito criticado, inclusive, pela Igreja Católica, né? Isso é uma visão artística de um cara que enxergou a Bíblia dessa maneira e quis retratar dessa maneira. É um filmaço, cara. Essa é a minha primeira dica de plot twist. Muito bom. Assistam. Marcelão, Eu já vou chegar chutando a porta aí, eu vou de Psicose. não esperava nada menos que isso. Vou começar logo com uma obra-prima do cinema, que é o Psicose do Alfred Hitchcock. Léo, musiquinha. Esse filme é uma obra-prima, né? Acho que não tem... Acho que quem não assistiu esse filme, por favor, vá assistir, tem em todos os streamings aí. E o que fala esse filme? Fala sobre um assassinato, né? Um assassinato mais famoso do cinema, que é a cena do chuveiro, né? Sobre de uma personagem que era interpretada pela Vivian Leigh, né? Que tinha roubado, né, um dinheiro do seu chefe, daí vai se hospedar no famoso Bates Motel. E lá ela acaba sendo assassinada pela mãe do gerente do hotel. Então, que era uma mãe possessiva, uma mãe ciumenta, que a todo momento estava ali perturbando a cabeça do filho dela, porque ele se sentiu atraído por ela. Ele tinha uma atração por ela e a mãe ficou enciumada. E aí, a morte dela, ele tenta encobrir a morte dela, porque havia sido causado pela mãe dele. Né? E aí tem toda uma investigação que acontece logo em seguida da irmã dela. E essa investigação vai até o final do filme e chega à derradeira cena de perseguição, onde ela descobre que a mãe nunca existiu. Que a mãe era uma caveira. Só tinha só a caveira dela na sala. Né? E quem era o assassino era o Norman Bates, né? O gerente do hotel. Gerente e filho da mulher, né? Filho dela, interpretado pelo bom e subestimado ator Anthony Perkins, cara, muito bom. Né? Ele tinha uma psicose, ele tinha uma dupla personalidade. Ele personificava a personalidade da mãe dele. Né? E aí tem uma... Que mente à frente do seu tempo do Hitchcock, né? Um filme preto e branco, tem um plot twist desse, né, cara? Um roteiro desse, né? E a cena final, onde o delegado vai explicar, né? Na verdade, o psicanalista que vai entrevistar ele no final, né? Vai contando, né, sobre toda essa personalidade dele. E aí a câmera do Hitchcock vai para dentro da sala. Ele tá assim de perna cruzada, né, imitando a voz da mãe. E tem uma mosca andando assim. E você vê ali o olhar mesmo de um psicopata ali. Cara, que filmaço. Que filmaço. Então assim, meu plot twist Psicose, acho que é um dos primeiros plot twist do cinema, né? Acho que Psicose, né, cara? E esse filme, Marcelo, tá assim na lista dos maiores filmes, né, do cinema, né? Da história do cinema, né? Tá. Hitchcock, obrigado. O meu segundo plot twist é do estilo, né, de filme que eu, assim, cara, gosto muito, que é filme de terror, né? E os melhores filmes de terror são os filmes de terror japoneses. E aí tem um filme, cara, que eu fui assistir no cinema. O nome do filme é Espíritos. A morte está ao seu lado. Filmaço. Esse filme é uma história também, assim, assim, resumidamente, né, numa escola, uns amigos e tal, e aí tem uma festa na escola, e eles, nessa festa, alguns amigos, eles abusam de uma colega de sala, né, e essa colega de sala, ela é assassinada. Eles escondem o corpo e a vida segue. E aí, depois de alguns anos, o ator principal do filme, ele aparece, ele vira fotógrafo, né? E ele, enfim, tem uma namorada e tal. Ele começa, quando ele vai revelar as fotos, ele começa a ver algumas imagens, assim, estranhas. Tá aparecendo espíritos. E ele sempre reclama que ele tá com uma dor na costa. E aí começa a acontecer fatos, assim, inusitados e tal. Ele tipo, se acidenta, a namorada dele se acidenta.
Enfim, começa a acontecer algumas coisas muito estranhas, né? E aí acaba que... E aí esse terror do filme, né? Esse suspense vai aumentando ao longo do filme. E aí chega na hora do plot twist, né? Essas dores começam a aumentar. Ele vai e faz exame e tal, e ele não tem nada. E cada vez mais ele começa a ficar andando até assim meio curvado e tal. E aí acaba que tem a cena do plot twist do filme. Tá numa hora que ele tá no quarto e tal, e aí começa a acontecer umas coisas estranhas, a pauta bate, a luz apaga e tal, e aí a câmera dele vai e cai e tira uma foto. E aí o que era, bicho? Que tava perseguindo ele, que tava acontecendo esses fatos, aí aparece um espírito e tal. A menina que ele, junto com os amigos, assassinou, e ela era apaixonada por ele, ela passou o tempo todinho, cara, aqui no cangote dele, bicho. Caralho, essa é uma cena muito foda, bem forte. E ele achando que era uma hérnia de disco. Ele achando que era um problema e tal. O espírito dela atormenta tanto ele que ele, depois que ele descobre que ela tá aqui e tal, ele vai e comete suicídio e se mata também. E uma coisa que eu acho legal é que é um filme de 2004, mas as cenas são muito bem feitas, cara. Vê que os Estados Unidos sempre tentam fazer remake desses filmes japoneses e não conseguem. Eu já vi japonês, dos que eu já vi, comparando, né, Estados Unidos / Japão, o único pra mim que foi melhor foi o Chamado. Vocês já viram? Não. Nunca viram? Não. Porque quando a Samara chegava, tu lembra como é que ficava o corpo da vítima? Todo esbranquiçado, aquele olho branco, aquela coisa assim. Na versão japonesa, não tinha maquiagem nenhuma e a pessoa só ficava assim, ó. É muito engraçado. E fica a dica, legal. Plot twist. Espíritos a morte está ao seu lado. Show de bola. Vou lançar o meu agora, o segundo, que pra mim é fantástico. Se você nunca assistiu, você tá errado. Assista porque vai valer muito a pena. Chama-se Planeta dos Macacos. Mas o original, lá de 1968. Discover Planet of the Apes. A civilization where humans run wild in the jungle. Um dos maiores astros do cinema, na minha opinião, chamado Charlton Heston, que foi o mesmo cara que fez os 12 Mandamentos. É um filme maravilhoso. Você já deve, muitos podcasts aí, inclusive, deve ter assistido já a nova versão, que foi da Fox, que inclusive tinha o excelente... como é que o nome do cara que fez o Gollum? Me falhou. Andy Serkis. Andy Serkis fazendo o papel do César, né? Com aquela captação de movimentos. Então, qual é a história do filme? É uma equipe de astronautas, né? Ela tá ali fazendo uma missão no espaço e acaba que acontece algum evento cósmico ali que balança pra caramba a nave. Eles não estão entendendo exatamente o que tá acontecendo, acham até que vão morrer, que a nave vai explodir, vai despressurizar, algo do tipo. E aí, de repente, tudo consegue voltar ao normal. E eles enxergam a Terra. Ufa, beleza, estamos salvos. E aí, quando eles chegam no planeta que eles achavam que era a Terra, eles tomam um puta susto, porque no momento que eles pousam, eles não veem nada que significa uma civilização, eles não veem nada que significa uma cidade, pessoas e tudo. E quando, enfim, eles encontram humanos, esses humanos estão com vestimentas como na Era das Cavernas, eles não falam, parecem realmente animais, são animais, né? E de repente eles veem uma figura humanoide que está tratando esses humanos como se fosse um estouro da manada, né? Estão com umas máscaras, uns capacetes de luta, de guerra, assim, mas falam inglês, inclusive, né? E eles querendo falar com aquele pessoal, e quando vem a primeira revelação da cena, que eram macacos. E eles não entendem o que diabo acontece, o que está acontecendo. Imagina o telespectador que foi assistir o filme na época, né? Me dá uma inveja, cara. Tipo, que porra que tá acontecendo? Aí começam as teorias. Pô, será que a gente caiu num planeta errado? E aqui foram os macacos que evoluíram e não o ser humano? Só daí já é sensacional tu pensar isso, né? Será que a gente tá num universo paralelo? Que porra que tá acontecendo? A gente precisa sair daqui. E eles não têm mais como voltar. A nave tá lá quebrada e tal. E eles acabam sendo capturados. E começa assim uma trama fantástica no filme, porque os próprios macacos tomaram susto de verem humanos falando, que no caso eram os astronautas, né? Cara, o filme só melhora assim. E eles querem entender como é que eles falam, como é que aconteceu isso, tudo. E a gente percebe que os macacos realmente são super, ultra, mega inteligentes, né? Tem as forças armadas, tem os cientistas,
né? Eles compõem famílias, eles têm as cidades grandes e tudo, assim. E aí chega a grande parte final do filme, né? Depois de um roteiro brilhante, que um dos macacos sabia da história. Sabia o que tinha acontecido. Era até um ancião, né? Era o Cornelius. O Cornelius, Ele sabia da história, mas ele guardava ali quietinho pra ele. E quando ele viu que o personagem do Charlton Heston, né, do astronauta, estava tão fixado em querer saber o que aconteceu e sair dali, né, e voltar para sua Terra, voltar para o seu planeta Terra, ele fala: vem cá comigo, eu vou te mostrar uma coisa que você vai entender. Cara, eu até me arrepio. É uma cena, meu irmão, tá que pariu, muito emblemática da história do cinema. Porque a câmera tá filmando só o rosto do ator, do Charlton Heston. E tu fica muito agoniado porque ele vê algo que deixa ele completamente pálido e ele começa a gritar, cara. Gritar, chorar assim como se ele tivesse perdido um filho. E cai no chão e fica desfalecido, sabe, assim. E a gente fica, porra, mostra o que tá acontecendo, né? Mostra o que esse cara tá vendo. E quando a câmera vira, cara, são os destroços da Estátua da Liberdade. E o filme não te explica nada, ele não fala nada. Ele fala: pega essa cena aí e pensa, o que aconteceu? E o filme não fala nada, cara, não fala nada. O que aconteceu, moçada? A humanidade se autodestruiu. A humanidade se destruiu, que é uma coisa que a gente infelizmente vê acontecendo, né? A camada de ozônio cada vez mais furada, com as compotas polares cada vez mais virando água, né? É o Ninho. A gente vê, por exemplo, muitas mudanças climáticas em locais que eram frio e já não estão mais tão frio, estão mais quente, e vice-versa. E um cara lá em 68, cara, ele teve essa noção, essa pegada do que poderia vir a acontecer com o mundo, com ele vendo o homem maltratando tanto o seu habitat natural, que ele fez um filme disso. Então a história do filme é essa: o próprio ser humano destruiu o seu habitat natural, os macacos evoluíram e tomaram conta da Terra. Volto a dizer, é um filme de 68, mas até hoje ele é muito atual. Eu sou apaixonado por esse filme, né? Eu acho que como ficção científica ele é perfeito. Brilhante, muito bom. Contigo, Marcelão. Eu vou finalizar. Eu vou num filme que, assim, 99 foi um ano especial pro cinema. Foi um ano que foi lançado um filme chamado Clube da Luta. For 6 months, I couldn't sleep. And this is how I met. Com Edward Norton. Pô, e que é um filme sensacional de um diretor que eu gosto muito, que é o David Fincher, né? E nesse filme, né, o Edward Norton interpreta um cara que vive uma vida desgraçada, né? Ele, por exemplo, frequenta grupos de autoajuda, né? Vai nos grupos de autoajuda, tudo que tem na TV para aqueles canais de venda de produtos, de eletrodoméstico, compra tudo aquilo e tem uma vida desgraçada. Então a vida dele é uma desgraça, né? E aí ele conhece um cara que é o Tyler Durden, né? Que é o Brad Pitt, né? Que é um ator sensacional. O cara é uma das melhores atuações do Brad Pitt. Ele se reinventou. Acho que esse é um dos filmes que mostra esse período de reinvenção, né, do Brad Pitt, né? E o personagem do Brad Pitt era totalmente diferente dele, né? Trazia nele uma veia mais de anarquista e tal. Tanto que eles vão morar no outro lugar. Conhece o personagem da Helena Bonham Carter, né? Então ele fez uma amizade com um cara que era totalmente fora do ambiente que ele vivia, da forma como ele vivia, né? Eles levam ele pro lado negro da força. E ele sentiu mais vivacidade, né? E aí ele se sente mais vivo com aquilo, né? Só que o Durden, ele era um anarquista, né? Que tinha um plano, né, de acabar aí com a economia global, né? Então ele tinha esse plano. Ele era o cérebro do Pink, né? Ele era um cara assim que queria mesmo colocar sua marca no mundo. Ele queria confusão, queria caos, né? E aí o plot twist do final do filme era que o personagem do Brad Pitt era o Edward Norton, era a mente dele. Ele não existia. Ele projetou ele criou uma persona, né? Então tudo aquilo que ele queria ser, mas ele retia aquilo dentro dele, ele projetou no personagem do Brad Pitt. E a forma como o David Fincher coloca isso, porque ele pega as mesmas cenas que era com o Brad Pitt, até uma cena que ele tá transando com a Helena Bonham Carter, e mostra, né, que era
Edward Norton. A revelação é muito chocante, né? E assim, e aí você vê o Edward Norton já como se fosse o Brad Pitt. A expressão é outra. Puta, que ator fantástico. O Brad Pitt é um case fantástico, né? Porque ele começou como aquele cara que pra sempre vai ser um sex symbol. E ele não, eu sei atuar, peraí. A carreira se desenvolve do Brad Pitt, eu acho muito parecida com a do Leonardo DiCaprio. Isso. Né? Começou também. Sex symbol, né? Então, Clube da Luta, cara, é um filmaço mesmo. É um filme, assim, que é totalmente fora da caixinha também. Chegamos ao final do nosso episódio do Pupunha Popcast e hoje as pop dicas vão ser as menções honrosas de plot twists sensacionais que não deu pra gente falar aqui, a gente queria demais ter falado pra você. Saulo, pode começar, meu irmão. Cara, pra mim é o grande truque. O grande truque, que é com o nosso querido Hugh Jackman, aclamado Hugh Jackman, juntamente com o nosso querido aclamado Christian Bale. Não precisa falar mais nada. Assistam. Que tem um plot twist parecido, inclusive, com o Ilusionista. Então, a menção rosa é o grande truque. Pronto. Marcelão. Eu vou indicar uma série que tem um plot twist que... Mas eu vou ter que falar o plot twist porque ele tá dentro do roteiro da série, chama Judi Dench. Como é que é a história dessa série, né? Ela se passa num tribunal, tá? Ela é dos mesmos roteiristas do The Office. E você já imagina. Qual é o dessa série, né? Esse julgamento é um julgamento falso. Todos os atores são falsos, menos um jurado. O jurado número 6, que é uma pessoa igual a gente, que não sabia que estava dentro de uma série que é também um reality show. Cara, show. Judi Dench, muito boa. Tá? Eu vou um pouquinho lá atrás, numa das maiores atuações, na minha opinião, na carreira de Al Pacino, que é O Advogado do Diabo. Opa, tem um plot twist sensacional. Hoje você tá... Esse eu não vou falar, né? Keanu Reeves. Esse eu quero que vocês assistam. Keanu Reeves, novinho lá. Tinha vindo também de alguns filmes pipocas. E não, vamos acreditar nesse cara aqui, que ele manda bem. E cara, é um filmaço. É uma das melhores interpretações de Satanás que eu já vi na história do cinema. Do demônio, que é o Al Pacino. Isso eu posso revelar, porque o nome do filme já diz tudo, né? E apenas assista. É um marco na história do cinema e tem um plot twist que vai te fazer cair do sofá. Esse foi mais um Pupunha Popcast. É um prazer enorme. Um forte abraço. Não se esqueça de procurar a gente com a palavra-chave Pupunha Popcast e se inscrever no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Spotify. Passa adiante aí que com certeza a gente quer ganhar mais notoriedade nesse mundo tão legal, tão bacana que é da cultura pop. Beleza? Forte abraço, obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Show.